Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio estarmos aqui, recebendo de Deus, né, a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, né, como foi lindo esse momento de louvor, em que sentimos a presença de Deus. E é um momento que nós não queremos sair da presença de Deus. É isso que é o que eu sinto nesse momento. Eu creio que você sente dessa forma. Não queremos sair da presença de Deus, porque Ele tem muito mais para nós. Não tem só isso, Ele tem muito mais. E que Deus venha falar ao meu e ao seu coração nessa noite, através da sua palavra. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Convido aos queridos irmãos a abrir a Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 1 e verso 1. Hebreus, no capítulo 1 e o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vou ler novamente. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Quando vejo esse texto, e apesar de ser só 2 versículos que nós lemos, já é profundo ao nosso coração, já traz paz e esperança à nossa vida. A palavra de Deus, quando adentra um terreno fértil, que é o coração, ela produz frutos. E quantos de nós, né, não gostaríamos de ouvir a voz de Deus claramente, com nitidez? Eu acredito que todos nós que aqui estamos desejamos todos os dias ouvir a voz de Deus de forma clara, de forma limpa, sem interferências, sem nada que venha atrapalhar o que Deus tem para cada um de nós, ao nosso coração. E aqui nesse versículo nós vemos que Deus falou não só de forma literal, falar com palavras, mas Deus falou também em sonhos, Deus falou em visões, Deus usou os profetas, Deus usou situações para falar com o seu povo. Sempre que Ele gostaria de falar com algum escolhido seu, um povo, o povo de Deus, o povo de Israel, sempre usava um profeta, usava até mesmo os inimigos para falar diretamente com o seu povo. Então Deus usa várias formas e várias maneiras de falar conosco. Da mesma maneira, né? O Jesus veio ao mundo e falou diretamente com nós. Deixou sua palavra para que possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, assim como Ele foi cheio do Espírito Santo para levar a paz, para levar a salvação a cada um de nós. E é nesse sentido que eu quero dizer que mesmo Deus falando ao nosso coração de várias maneiras, falando em sonhos, em visões, em profecias, mesmo assim nós às vezes tomamos decisões erradas. Mesmo assim, às vezes nós parece que não entendemos bem a voz de Deus e seguimos em direção oposta ao que Deus falou ao nosso coração. Mas existem 2 tipos, né, de pessoas que às vezes rejeitam aquilo que realmente Deus falou, né? Existem aqueles que querem realmente cumprir a vontade de Deus, e existem também aqueles que endurecem o seu coração para a palavra de Deus. Não é esse o caso, não vamos falar daqueles que endurecem o coração para ouvir a palavra de Deus, mas vamos falar daqueles que desejam ouvir a voz de Deus,
mas às vezes a voz de Deus parece que é incompreensível. Às vezes parece que não está ouvindo claramente, não está ouvindo com nitidez aquilo que Deus tem falado, através da sua palavra, através de uma palavra ao seu coração. Quero contar aqui algo que possa ilustrar isso, porque às vezes nós tomamos decisões erradas, mesmo que Deus fale ao nosso coração fortemente. Quando eu era adolescente, a minha família lá em Tarumã tinha televisão, eu assistia a televisão, até que uma vez queimou, e minha família decidiu não comprar mais televisão. E nesse período, que minha família não decidiu mais assistir TV, né, não comprar outra TV, nada contra a TV em si, mas ali decidimos ouvir somente rádio. Ouvimos rádio louvores de manhã, de tarde e de noite. Era todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Louvores, louvores e louvores. De repente, com o tempo, não sentimos mais falta da televisão. Aqueles louvores encheram o nosso coração. Mas um certo dia encontrei lá um rádio mais antigo, um rádio de ondas curtas, não sei se alguém conhece, mas é coisa bem antiga. Além, né, da programação evangélica, podia ouvir pregações de uma rádio lá de Curitiba, que geralmente no mês de abril transmitia as pregações, né, do congresso que havia ali. E eu gostava muito, chegava da escola, ia direto e ligava o rádio para ouvir as pregações, para ouvir os louvores. Mas tinha um porém. Este rádio, né, por ser de ondas curtas, às vezes tinha muita interferência. Às vezes, bem no momento que ouvíamos a palavra de Deus, uma frase importante, algo especial, outra rádio entrava na frequência daquela e atrapalhava aquilo que estava ouvindo. E de repente precisava levantar e ajustar o botão de sintonia daquele rádio. A gente precisava ali dar nem que fosse 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, para que podíamos ouvir melhor aquela programação. Então, eu quero dizer que da mesma maneira que a transmissão do rádio, ela na sua fonte, ela é nítida, ela é perfeita, a voz de Deus também é uma voz nítida e perfeita. Porém, nós às vezes não entendemos o que Deus fala pelas interferências, seja humanas, seja do inimigo, ou seja daquilo que temos em volta. É como se estivéssemos conversando com uma pessoa e outras vozes estão ao lado e não ouvimos a pessoa, mas não compreendemos o que ela quer dizer a nós. Então, da mesma forma, né, temos essa questão com a voz de Deus. Às vezes, precisamos ajustar a nossa sintonia com Deus. E eu quero dar um exemplo aqui na Bíblia, um exemplo muito lindo, que está em Atos capítulo 10, de um gentil. Ele não era judeu, também não era batizado com o Espírito Santo, mas o seu coração ardia por ouvir a voz de Deus. O seu coração ardia por buscar a presença de Deus. E certa feita, quando ele estava em jejum, um anjo lhe apareceu e lhe ordenou que chamasse a Pedro, lá onde ele estava em outra cidade, para encontrar com ele e os seus, para ouvirem a mensagem do Evangelho. Ele, temendo essa visão, mesmo assim obedeceu. E Pedro também, lá onde ele estava, no dia seguinte, quando estavam preparando uma refeição para ele foi tirar um momento de oração no terraço, foi arrebatado pelo Espírito, e ali teve uma visão de um lençol com muitos animais, que para os judeus eram considerados impuros para a alimentação. Eles não poderiam comer estes animais, porque
segundo a lei, né, poderiam trazer prejuízo à saúde. Mas Pedro, que estava ali vendo aquela visão, também ouviu a voz do Senhor dizendo: mata e come. Pedro então questionou que aquilo era impuro, e Deus falou: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro então ficou encabulado com aquela voz, com aquela visão, sem entender nada. De repente alguém bate a porta e é a resposta de Deus. Então o que eu quero dizer é, este homem Cornélio, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo não sendo tão profundo ali como os discípulos que conheceram Jesus pessoalmente, mas ele buscava Deus com fervor. E ele ajustava a sua, assim como o rádio que eu dei o exemplo, ele ajustava através da oração e o jejum para poder ouvir a voz de Deus. E então Deus leva Pedro à casa deles para pregar a mensagem do Evangelho, para anunciar o Evangelho de Cristo, e eles então são batizados com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E é dessa forma que às vezes nós, durante algumas situações, às vezes nós ouvimos muitas más notícias, muitas situações que são contra aquilo que Deus está falando. Mas a nossa fé é minada. Quando você observa, né, uma pessoa que só ouve coisas ruins, a sua fé vai se esvaindo, vai murchando, e não consegue enxergar no fim do horizonte a luz de Jesus. Mas quando o seu coração novamente é ajustado, através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, o seu coração é ajustado, ele novamente pode ouvir a voz do Senhor nitidamente. A voz do Senhor é nítida ao nosso coração, traz mudança, traz transformação, traz paz, traz alegria. E é maravilhoso isso, porque o nosso coração se enche de alegria, se enche de esperança, mesmo em momentos difíceis, nosso coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu lembro uma situação, assim como a gente está falando sobre Deus falar de várias maneiras, não só em palavras, literalmente, mas de outras formas também. Faz pouco tempo que senti em meu coração um forte desejo de visitar meus parentes em Tarumã, e dessa forma, a gente foi, peguei a minha esposa, minha filha, fomos lá visitar. Meu sobrinho não sabia que iríamos lá, mas durante a conversa que tínhamos, ele falou: eu sonhei que você estava vindo hoje aqui. Assim como Cornélio, né, teve a visão, chamou Pedro, Pedro também teve a visão. O Espírito Santo nos direciona com a sua voz ao nosso espírito, para que tomamos no dia a dia as direções para a glória de Deus. Porque a nossa vida não deve ser apenas para nós mesmos. Paulo disse aqui em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Até na comida Deus quer que nós glorificamos Ele. Já faz algum tempo, alguns anos, minha esposa acordou um dia com um forte desejo de comer algum doce, e depois à tarde ela se dirigiu até a padaria mais próxima, e ela foi lá, porém não tinha doces lá. Ela ficou intrigada e, conversando com as pessoas que ali estavam, encontrou uma vida que estava decidida a pôr um ponto final em sua vida. Esta vida, ao conversar com uma esposa, abriu seu coração para a palavra de Deus, foi convidada para os cultos e foi liberta, e hoje serve ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A voz do Senhor
veio na forma, né, de uma vontade de comer um doce, e ali ela pôde entregar uma palavra a uma pessoa que estava prestes a cometer algo ruim, mas foi salva pela misericórdia de Deus. Então, a voz do Senhor não está somente, né, nas palavras, mas também no nosso dia a dia, no que comemos, ao levantarmos, ao deitarmos, ao olharmos, ao dirigirmos, ao fazer qualquer coisa. Nós devemos usar nosso ser, nossa alma, para glorificar ao nome do Senhor. É isso que a voz do Senhor nos diz nessa noite, que venhamos a viver uma vida que venha a glorificar ao Senhor em todos os sentidos, porque é assim que Jesus vivia. Jesus veio ao mundo, foi ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas, curou os enfermos, restaurou aqueles que estavam oprimidos, libertou eles e trouxe uma nova esperança para todos aqueles que abriram seu coração para a salvação. E Deus tem isso para cada um de nós, é a salvação. Para aqueles que ainda estão distantes de Deus, achando que não tem mais jeito, achando que a sua vida não tem mais solução. Jesus é a solução. Jesus é a porta de saída. É a sua voz que traz luz ao nosso coração. É a sua voz que acalenta a nossa alma, que nos tira do abismo. É a sua voz que nos tira do perigo. É a voz de Deus em nosso coração. Deus quer muito mais para nós, mas as interferências vêm. Assim aconteceu com Eva. Em Gênesis, podemos ver ali, no capítulo 2, Deus ordenou ao homem que ele poderia comer de tudo, poderia comer de todas as árvores, menos de uma, a do conhecimento do bem e do mal. Foi somente isso que Deus disse. Mas vemos no capítulo 3, que Eva entendeu diferente. Eva, quando foi questionada pela serpente, sobre o que Deus disse sobre aquilo, ela acrescentou que não deveria nem olhar para o fruto. Então ali a serpente viu uma oportunidade do mau entendimento que ela tinha da voz de Deus, e assim avançou com o seu plano sobre ela. Sabemos o fim da história, que Eva tomou uma decisão ruim, mas Deus foi bem claro, não comer do fruto. Outras coisas, né, foram interferências, quem sabe de Adão, interferências quem sabe da serpente, né, que induziu ela a cometer aquele erro, mas a palavra de Deus foi bem clara, e é clara desde o início. Mas possamos também não dar ouvidos à serpente, não dar ouvidos aos atritos humanos, aquilo que os seres humanos vêm trazer de problemas, vêm trazer de questões que venham tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Paulo, em Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, para que possamos ouvir a voz de Deus claramente, com nitidez, devemos estar alertas, devemos estar preparados em oração, vigiando, como Paulo orientou através da palavra de Deus. Devemos estar firmes na palavra de Deus, ouvindo a sua voz, e então podemos ter a direção correta, podemos ter uma direção correta para a nossa vida, tomar decisões corretas, tomar decisões que possamos agradar ao Senhor, tanto naquilo que comemos, naquilo que vestimos, naquilo que olhamos, naquilo que falamos. Em tudo podemos andar na presença de Deus, andar segundo a voz do nosso Criador. Eu e você fomos criados para ouvir a voz de Deus. Sempre queremos ouvir algo, uma palavra de esperança. Sempre estamos em busca de algo que nos coloca de pé. E somente Jesus tem essa palavra. O mundo não tem essa palavra. O inimigo não tem essa palavra.
As pessoas não têm essa palavra. É somente Jesus Cristo que tem essa palavra de esperança. É só Jesus que pode salvar o homem do pecado. É só Jesus que pode resgatar o mais vil pecador. Aquele que está nas drogas, aquele que está na prostituição, aquele que está no vício. Só Jesus pode trazer de volta a esperança. Só Jesus pode restaurar esta vida. Aquele que está decidindo por um ponto final em sua vida. Jesus tem esperança para você. Ouça a voz do Senhor em seu coração. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer resgatar você do pecado. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Eterno. Ouça a voz de Jesus Cristo. Ele quer salvar. Ele quer libertar. Ele quer curar. Ele quer induzir você ao céu. Ele não quer que você vá ao inferno. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar seus parentes. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer libertar você do cativeiro. Ele quer fazer uma varredura na sua vida. Ele quer libertar. Ele quer transformar. Por isso, ouça a voz do Senhor. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. É a voz do Senhor. Aleluia, que está aqui no nosso meio nesta noite. É a voz do Senhor que encontra em seu coração um terreno fértil para dar frutos de mudança, de transformação. É a voz do Senhor que encontra em seu coração a esperança para uma vida amanhã estar com Cristo no céu. É a voz do Senhor que traz esperança para nós, que Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar em breve. Ele não demora. É a voz do Senhor que diz para nos estarmos na Tua palavra, estarmos diante do Teu poder, diante da Tua glória, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, é aquele que nos dirige, é aquele que conduz a nossa vida. Deus quer transformar nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus, Deus de glória. Deus tem a sua voz constante em nosso coração. Ele fala todos os dias. Ele fala de manhã, Ele fala de tarde, Ele fala à noite, Ele fala de madrugada. Não há como se esconder da voz de Deus. Adão estava ali, depois de pecar, ele ouviu a voz de Deus. Adão, Adão, onde estás? Deus pergunta nesta noite, onde você está? Não se esconda da presença de Deus. Não se esconda daquilo que Deus colocou você para fazer. Não se esconda daquilo que Deus tem direcionado o seu coração. Ele tem muito mais para mim, para você. E hoje é um dia especial. Se você talvez esteja aqui ou na internet ouvindo essa palavra, Deus tem uma bênção especial para você, tem salvação, tem libertação, tem cura para a sua alma. Deus quer libertar, é a voz do Senhor, não é a minha voz, é a voz do Deus Todo-Poderoso. Ele quer salvar, Ele quer libertar nesta noite. Por isso, venhamos abrir o nosso coração, e Ele quer fazer algo especial. Eu convido aos irmãos para orarmos a Deus nesse momento e pedimos a Ele que Ele venha fazer muito mais daquilo que já ouvimos falar. Porque não subiu ao coração do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Senhor, nós aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Agradecemos ao Senhor por aqui estarmos, Senhor, sentimos a unção do Teu Espírito Santo. Sentimos, Senhor, a Tua glória neste lugar. Sentimos, Senhor, o mover do Teu Espírito. Ó Pai, e onde quer que chegue, Senhor, a Sua voz, através desta live, através, Senhor, deste culto, onde quer que chegue a Sua voz, ó Pai, que a Sua voz venha salvar
o mais pecador, aquele que está no fundo do poço, aquele que já não vê saída. Senhor, venha também curar aquele que está enfermo, aquele que está acamado, aquele que não vê solução para a sua doença. Deus, venha alcançar esta vida, venha trazer a esperança. Deus, restaura, Senhor, toca nos ossos, Senhor, toca nos pulmões, toca nos rins, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, restaurar a saúde, venha, Senhor, restaurar, ó Pai, por completo o corpo, a alma. Venha salvar, ó Deus, aquele que deseja em seu coração entregar a sua vida para Cristo. Venha salvar, ó Pai, aleluia, aquele que está nas drogas, venha alcançá-los em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, também venha, Senhor, nos colocar na direção da Tua vontade. Não nos deixe que as interferências, ó Pai, seja quer humanas, quer do inimigo, quer, ó Pai, de qualquer situação, venha atrapalhar-nos de ouvir a Tua voz, venha nos atrapalhar de sentir a Tua unção, venha nos atrapalhar, Senhor, de seguir a Tua vontade. Ó Deus, que o nosso coração venha ouvir somente a Tua palavra, que o nosso coração venha somente ser dirigido pela Tua vontade. Ó Pai amado e santo, Senhor, vem sobre nós o Espírito Santo de Deus, venha sobre este lugar nesta noite, alcança, Senhor, desde o mais velho, ó Deus, até o mais novo, Senhor, através do Teu poder, através da Tua glória. Inunda, Senhor, nosso coração com a Sua voz, inunda, Senhor, a nossa alma com o Teu poder, a Sua voz aquece o nosso coração. Vem sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.